temos connosco o Dr. Vítor Ângelo, que nos dá o prazer e a honra de ter aceitado o nosso convite. E em termos de agradecimento, agradeço a sua presença e tenho que agradecer também ao Pilão, nosso amigo, antigo aluno como nós, e que tem desempenhado funções nos órgãos sociais da APE, pertence atualmente ao Conselho Geral, que é amigo do Dr. Vítor Ângelo, e foi ele que nos conseguiu o contacto para o ter aqui hoje. Estou-me a referir ao Américo Ferreira, que era suposto estar aqui, mas há de chegar, não é? Portanto, agradeço também a presença dos que estão à distância, que não puderam estar aqui. A principal razão porque eles não estão são pessoas que não vivem em Lisboa. Haverá um caso ou outro que poderá ser por outro motivo. E aos da sala, igualmente, também não temos só pilões, também temos convidados de outras organizações e entidades. Temos aqui o presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Sargentos, temos o presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, que é o presidente, é antigo aluno, está ali, que é o Carlos Rodrigues, e o presidente da Assembleia Geral, o seu primeiro nome dele é Luís Bugalhão. Todos os outros são antigos alunos, associados e famílias, estão aqui alguns com as esposas e familiares. Portanto, o nosso agradecimento por estar aqui. Esta sessão, e depois da troca de impressões que tivemos com o Dr. Vítor Ângelo, vai ser interativa, digamos. Há uma primeira introdução, de acordo com a matéria que nós lhe pedimos para dar aqui hoje, e depois será o ideal e bom para todos os que estão a participar, que depois haja, digamos, colocação de questões e respostas e comentários e tudo isso. Portanto, vou fazer só aqui uma leitura da biografia, do resumo da biografia do Dr. Vítor Ângelo, e logo de seguida passo-lhe a palavra. Portanto, o Dr. Vítor Ângelo é um especialista na área da resolução de conflitos e no xadrez da segurança, desenvolvimento e governação. Depois de cerca de 32 anos de carreira com a ONU, foi membro do Conselho de Reflexão do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, consultor sénior da NATO e administrador fundador da Fundação Peace Nexus, uma instituição suíça com projetos em várias partes do mundo relacionadas com a construção da paz, a segurança interna, os direitos humanos e o desenvolvimento. É especialista associado do Geneva Center of Security Policy e colunista semanal do Diário Notícias, comentador de vários canais de televisão, tendo anteriormente estado ligado à revista Visão durante muitos anos e à Rádio Macau como protagonista de um programa semanal sobre a situação da União Europeia. Escreve sobre política externa e relações internacionais. Nos últimos anos, com a ONU, é resultado de uma carreira claramente reconhecida pelo Conselho de Segurança. Vítor Ângelo foi representante especial do secretário-geral da ONU e secretário-geral adjunto das Nações Unidas. Durante a sua carreira diplomática, foi responsável por missões de segurança e manutenção da paz na Serra Leoa, na República de Centro-Africana e no Chad, sob a autoridade direta do Conselho de Segurança. Exerceu igualmente funções de representação e de direção da ONU no Zimbábue, Timor, Filipinas, Tanzânia, Gâmbia, Moçambique, Angola, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe, bem como na sede da organização em Nova Iorque, onde foi diretor de operações para a África do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Anteriormente, Vítor Ângelo havia trabalhado em Portugal no Gabinete de Estudos do Instituto Nacional de Estatística e fora membro da primeira Comissão Nacional de Eleições. Em 1974-75, a comissão que preparou e levou a cabo as eleições para a Assembleia Constituinte de 1975. Estudou Sociologia em Évora, no ISESE, foi investigador do Instituto Solvay da Universidade Livre de Bruxelas, em 73 e 74, lecionou cadeiras ligadas ao desenvolvimento no ISESE, Universidade de Évora, de 75 a 78. Vítor Ângelo é natural de Évora, da freguesia de São Mamede. E mais uma vez, obrigado. E peço então, vê lá que isso deve ter, eu acho que tem um som cortado esse telefone. Portanto, peço então, conforme eu tentei explicar, começa então por essa introdução sobre o tema que nos trouxe, mas o tema é livre, portanto, falo à vontade daquilo que entender em termos de atualidade. E depois então peço a vossa colaboração, não é? Esta comunicação não é unidirecional, é bidirecional. Quando o Américo chegar, eu pedi, e eu também estou aqui, também vou colaborar nesse sentido, para também, digamos, agitar a sala para que não fiquem a olhar para nós, mas a ideia é exatamente que haja aqui uma comunicação bidirecional. Pronto, peço-lhe então. Se calhar fomos bidirecional, mas. Pois, mas ouve-se melhor assim, não é? Eu acho que sim.
Bom, Sr. Presidente da Associação, primeiro de tudo, os meus agradecimentos pelo convite. Obrigado. Igualmente. E, evidentemente, os meus agradecimentos também. Está a subir, está. Meus agradecimentos a todos os presentes. Uma referência especial ao meu amigo Mérico, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Eu combinei com o Presidente. Depois é que parece que o som não está. Está melhor assim? Não. Não, não está, não está. Já na rádio mudadores. Nosso tempo. E agora? Não. Não está a funcionar. Ora aí, Agora Está com som mal agora. eu combinei com o senhor. Eu combinei com o Sr. Presidente da Associação que isto não seria uma palestra. É evidente que eu poderia fazer uma palestra. Olha, aí está o Américo. Américo. Podia fazer uma palestra, mas eu acho que seria mais interessante que fosse um diálogo. Ou seja, eu introduzir alguns temas e depois abrimos a sessão para perguntas e respostas. Sobretudo tendo em conta que a situação atual, ao nível internacional, é extremamente complexa, levanta muitas questões e pode ser vista de várias maneiras, com várias perspectivas. Por isso, vamos fazer assim. Está tudo bem, desculpa lá. Como foi dito, eu participei, comecei aliás a minha vida ativa na estatística, mas participei na primeira Comissão Nacional de Eleições em 74, 65. Foi a comissão que organizou as eleições constituintes de 1975. E trabalhei durante a minha carreira nas Nações Unidas e mesmo fora das Nações Unidas em vários processos eleitorais e certamente estarei disposto a responder a questões sobre questões das eleições, da estabilidade, da governabilidade. Não se está a ouvir? Não, não se está a ouvir, mas julgo que sem microfone ouve-se na mesma. Mas aquele pessoal. Mas quem está lá fora não. Bom. Exato, a questão é essa. Mais uma vez pergunta, quem está remotamente, estão a ouvir através do som do computador ou é preciso microfone? Digam-me, por favor. António Nascimento, está tudo bem? Eles estão a ouvir bem. Estão a ouvir bem. Estão a ouvir bem? Pronto, então. Para mim é mais fácil porque a gestão do microfone e daquilo que vou dizer. Eu estava a dizer que as eleições foi uma parte importante da minha carreira internacional, mas não só a resolução de conflitos, como foi dito, e sobretudo a reconstrução de países que passaram por guerras civis ou que passaram por conflitos internos ou com um país vizinho, foi uma das grandes tarefas que eu tive ao longo dos anos. E nos últimos 8 ou 10 anos das Nações Unidas eu reportava diretamente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, por isso fazia um relatório oral e escrito aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas e depois procurava ter as suas orientações. Por isso podemos também falar sobre a questão do Conselho de Segurança, que é uma questão que me parece relativamente importante, sobre a questão da resolução dos conflitos. Muitas vezes também a questão era a reconstrução do país, não só do ponto de vista da administração pública, mas também do ponto de vista da economia
e do ponto de vista das organizações sociais, etc. Há aqui o básico nestas reuniões que se pede para desligar o telemóvel, não é? Eu esqueci-me de o dizer. Além disso, depois de 32 anos com as Nações Unidas, eu tive a oportunidade de trabalhar cerca de 8 anos com o SHAPE, com o Comando Militar da NATO, como consultor civil, como mentor civil, na formação dos futuros comandantes de operações da NATO, nomeadamente a partir da patente de coronel e acima de coronel, por isso as patentes do generalato. Além disso, como também foi dito, trabalhei com uma fundação e fundei uma fundação na Suíça com o patrocínio do governo suíço e também com a ajuda financeira de um dos grandes bilionários da Suíça, fundação essa que procurava resolver os conflitos existentes, quer na África saheliana, por isso o Sahel, quer os conflitos existentes em Myanmar, e por isso no antigo na antiga Birmania, e também os conflitos existentes entre os países do antigo Pacto de Varsóvia na Ásia Central, com uma especial referência aos conflitos entre o Quirguistão e os seus vizinhos. No geral, eu vou ter que ter esse ligado. No geral, o meu ponto de referência era este livrinho, que é a Carta das Nações Unidas. E quando me perguntam, é possível haver um mundo perfeito? Sim, seria possível, se a Carta das Nações Unidas fosse seguida e fosse respeitada. E o problema é que nós estamos hoje numa situação em que cada vez menos a Carta das Nações Unidas é respeitada e em que cada vez menos o Conselho de Segurança consegue exercer as funções para o qual foi criado. Aliás, uma das questões sobre a qual eu trabalhei e continuo a trabalhar neste momento é a questão da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na medida em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas já não representa o mundo como existe atualmente. O Conselho de Segurança das Nações Unidas reflete fundamentalmente a situação que existia em 1945, quando as Nações Unidas foram fundadas, e é necessário proceder à sua reforma. E é das coisas mais complicadas que existe é reformar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Quando, logo a seguir ao fim da Guerra Fria, na década de 90, se tentou fazer a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tendo em conta que a rivalidade entre o Bloco Comunista e o Bloco Capitalista, ou o Ocidente e o Bloco Soviético, tinha terminado, pensou-se que seria talvez a altura ideal para fazer a reforma do Conselho de Segurança. Quase que se conseguiu fazer a reforma do Conselho de Segurança nessa altura, mas não se conseguiu. E o que aconteceu foi precisamente o contrário. Desde 2000 para cá, nós temos assistido a um enfraquecimento do papel, das funções e do respeito pelas decisões
do Conselho de Segurança. E nós podemos dizer que a primeira década deste século e, sobretudo, a segunda década e estes últimos anos desta terceira década têm sido décadas de grandes problemas ao nível internacional e problemas esses que normalmente são trazidos para o Conselho de Segurança e que depois acabam por não ser resolvidos. Isto é de tal maneira grave que a última operação de manutenção de paz que foi aprovada pelo Conselho de Segurança foi em 2014, ou seja, há 11 anos que o Conselho de Segurança não consegue chegar a um consenso no que diz respeito à criação de uma nova missão de paz. Recentemente tentou criar uma missão de paz para resolver a crise gravíssima em que se encontra o Haiti, e mesmo essa missão, que era uma missão muito específica, porque tinha a ver com ordem pública, tinha a ver com a luta contra o banditismo, tinha a ver com a proteção das autoridades, mesmo essa missão não foi possível aprová-la como se pensava que deveria ser aprovada, e acabou por se aprovar uma presença das Nações Unidas no Haiti, que é uma presença que é destinada a restabelecer a ordem pública, e a única participação que se conseguiu mobilizar ao nível internacional foi militares, e não polícias, mas militares, e militares vindos do Quênia, que não tinham ideia nenhuma de onde era o Haiti, não tinham ideia nenhuma da cultura existente no Haiti, não tinham ideia nenhuma do que é manter a ordem num país como o Haiti. Isto é para vos dizer que estas são muitas das questões que estão em cima da mesa, e nomeadamente esta questão, como eu disse, do Conselho de Segurança, é uma das questões certamente mais candentes. Ligado a isso, a grande questão agora é o que é que vai acontecer ao sistema das Nações Unidas durante a governação do Donald Trump. E essa é uma das questões que nós temos neste momento em cima da mesa. Entretanto, Elon Musk, o conselheiro especial e o amigo muito íntimo do Donald Trump, já criou um pequeno grupo de trabalho para tentar pensar na reforma do sistema das Nações Unidas, mas aquilo que eu já vi saído desse grupo de trabalho é aterrador. E, de facto, nós estamos numa situação em que não se sabe exatamente o que é que vai acontecer, não só no que diz respeito à participação dos Estados Unidos no sistema multilateral, e nomeadamente no sistema das Nações Unidas, mas também o que é que vai acontecer ao próprio sistema multilateral. O que nós temos assistido é não só ao enfraquecimento do sistema das Nações Unidas, mas é também ao enfraquecimento de todas as instituições multilaterais. Ou seja, durante muitos anos, e sobretudo depois do fim da Guerra Fria, mas mesmo antes do fim da Guerra Fria, mesmo durante a época em que havia essa rivalidade entre blocos, avançou-se no sentido de criar sistemas, de criar organizações, de criar instituições que pudessem resolver os grandes problemas internacionais. E hoje está-se numa fase de recuo em relação às funções e em relação à capacidade de resolução que essas organizações possam ter. Ou seja, está-se a fugir dos valores, dos princípios, e está-se novamente a voltar ao princípio antigo, que era quem tem força tem razão, e quem não tem força é, em certa medida, vassalo de quem tem força. E é essa a situação, infelizmente, que está a decorrer, para a qual estamos a caminhar, e isso é bastante preocupante, porque o princípio, desde o fim
da Segunda Guerra Mundial e depois desde o fim da Guerra Fria, o princípio era que através das instituições internacionais e através de acordos internacionais, os conflitos, as relações entre os Estados, as grandes questões fossem resolvidas com base em princípios, com base em normas, e isso hoje em dia está a desaparecer. Eu lamento, eu estou à espera, por causa do que está a acontecer em Moscou, eu estou à espera de uma segunda licença, só rapidamente, de fazer. Eu peço desculpa. Então é que eu tenho que confirmar qualquer coisa sobre isso. Só 30 segundos, só confirmar. Pronto, a partir daqui já estou tranquilo. Eu peço desculpa. Neste momento, em vez do reforço das instituições multilaterais, o que nós estamos a assistir é à criação de zonas de influência. Cada vez mais estamos aí no sentido de ter uma zona de influência, que é a zona de influência onde a potência preponderante são os Estados Unidos, uma outra zona de influência onde a potência preponderante é a China, e cada vez mais a China, nessa zona, e, evidentemente, também a Rússia como terceira potência preponderante. E estamos aí nesse sentido, o que é contrário ao espírito e à ideia que está por trás da criação e da elaboração da Carta das Nações Unidas. Isso é extremamente preocupante, como também é extremamente preocupante o facto de que há uma grande rivalidade entre estas superpotências. E essa rivalidade é sobretudo preocupante neste momento no que diz respeito à rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E essa é provavelmente a rivalidade mais importante dos próximos anos. Quando muitos de nós pensamos que a rivalidade com a Rússia também é determinante e também devia ser, os Estados Unidos, nomeadamente, deviam lhe dar muito mais atenção do que lhe estão a dar. Depois das Nações Unidas, eu trabalhei vários anos, como eu disse, como mentor ao nível da NATO, e uma das questões neste momento que se põe ao nível de Bruxelas e ao nível do SHAPE em Mons e ao nível de toda a estrutura da NATO é qual vai ser a posição americana em relação ao futuro da NATO. Nós vamos ter uma cimeira da NATO em junho deste ano, em Haia, e vamos ver qual vai ser o tipo de agenda que vai ser proposto pelos americanos. Mas o que nós estamos já a verificar de uma maneira relativamente clara é que há uma retirada progressiva das forças americanas da Europa. Ou seja, quando determinadas forças chegam ao fim do seu mandato em qualquer parte da Europa, das forças americanas, neste momento não estão a ser substituídas. Normalmente seriam imediatamente substituídas. As forças de substituição já foram preparadas, porque essas preparações, como sabem, demoram muito tempo a ser feitas, mas a verdade é que saem uns e não entram os substitutos. E isso pode ser já uma indicação de que os Estados Unidos se vai, no que diz respeito à NATO, se vai afastar
não sei se a palavra será uma boa palavra, mas vai certamente criar um fosso maior, vai, em certa medida, criar uma situação em que os europeus terão que tomar conta da sua própria segurança e os Estados Unidos vai cada vez mais focar-se no Extremo Oriente e, sobretudo, na zona à volta da China e à volta do Mar da China e, evidentemente, os países vizinhos da China. Essa parece ser a tendência. Hoje, e eu estava à espera de ter notícia, mas ainda não decorreu, hoje há uma reunião importantíssima entre o secretário-geral da NATO e o presidente Trump. Vai ser muito interessante ver o que é que vai sair dessa reunião. Mas o que eu vos quero dizer com isto é que nós estamos neste momento numa situação cheia de interrogações, cheia de incertezas, cheia de instabilidade. E é muito difícil, quando se olha para o futuro, perceber qual vai ser o sentido que a história vai seguir. Até há pouco isso era relativamente possível e havia quem fizesse reflexão prospectiva. Hoje, a reflexão prospectiva foi feita ontem, hoje é capaz de já não ser válida. Ou seja, as coisas estão a mudar extremamente, com uma extrema rapidez. O que é que eu vos diria mais ainda como introdução? A questão da defesa da Europa, por isso, é uma questão extremamente premente, uma questão que se põe cada vez mais com grande urgência e, na realidade, nós estamos bastante atrasados em relação a uma situação que permitisse dizer que a Europa tem condições para se defender. Na verdade, não tem. A Europa tem, no conjunto, somando todas as forças militares, as forças armadas dos diferentes países membros da União Europeia e também os países europeus membros da NATO, somando, o número é relativamente elevado, mas o problema não é o número, o problema é a coesão e é o trabalho em conjunto e nomeadamente, a percepção comum dos problemas, porque nem todos têm a mesma percepção. Eu muitas vezes estou em reuniões e uma parte da reunião quer que se discuta a Rússia e a outra parte dessa mesma reunião quer que se discuta a imigração, o Norte da África, o Sahel e o que é que vai acontecer à Europa, tendo em conta um dos grandes riscos, ou uma das grandes ameaças que existem no futuro, que é o crescimento demográfico extraordinariamente importante que vai acontecer e que está já a acontecer no continente africano. E essa é uma das grandes questões, é saber em que medida esse crescimento exponencial da população no continente africano vai ter um impacto em termos das migrações em relação à Europa e em que medida esse impacto vai criar instabilidade nas sociedades europeias. É evidente que em algumas sociedades já está a criar algum impacto e já está a permitir a certos partidos fazer um aproveitamento político desse tipo de fenómeno. Nós aqui em Portugal ainda não sentimos bastante isso, mas se formos
França, ou à Alemanha, ou à Suíça, ou à Bélgica, etc., a questão da imigração é uma questão absolutamente prioritária na agenda política desses países. E essa questão é uma questão que está muito relacionada não só com os conflitos que existem nas diferentes partes da vizinhança europeia, mas sobretudo muito relacionada com o crescimento demográfico no continente africano e sobretudo na parte do continente africano que está mais cerca da Europa. E eu devo dizer que eu trabalhei durante muitos anos na zona do Sahel. A minha função era fundamentalmente tentar resolver os conflitos armados que existiam na zona entre grupos terroristas ou grupos rebeldes, para não chamar terroristas, e os governos. E há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, era-me possível a mim, por exemplo, entrar em contacto pessoal e ter encontros tete-a-tete com os dirigentes desses grupos rebeldes. Hoje, 15 anos depois, 10 anos depois, isso é impossível. Ou seja, houve nos últimos 10, 15 anos, na vizinhança da Europa, e eu estou a falar sobretudo na vizinhança africana e na vizinhança mais relacionada com o Sahel, houve uma radicalização extraordinária das sociedades e isso tem criado uma instabilidade enorme, tem criado situações humanitárias de muita gravidade e tem, além disso, por exemplo, levado a que relações transicionais entre a Europa e essas partes do continente africano deixaram de ter a força, deixaram de ter a importância que tinham, e é por isso, nomeadamente, que a França, por exemplo, perdeu nos últimos anos bastante da sua influência e da sua capacidade de ajuda a esses países africanos. E essa é uma das questões que está em cima da mesa, mas como eu disse, outros países veem o problema de outra maneira e olham mais para o lado da Rússia, e há ainda quem olhe com alguma preocupação, e eu digo-vos isto porque nem sempre se fala disso, mas é uma realidade, com alguma preocupação para a Turquia e a zona à volta da Turquia. A Turquia é um país membro da NATO, como sabem. A Turquia tem o segundo maior exército, as segundas maiores forças armadas da NATO, da Aliança Atlântica, mas a Turquia tem um comportamento diferente do resto dos membros da Aliança e é, em certa medida, vista por alguns membros da Aliança como um membro diferente e, em certa medida, ameaçador em relação à situação na Europa. E, nomeadamente, porquê? Porque a Turquia tem, além dos problemas internos entre os turcos e os curdos, tem uma população imigrante numerosa em vários países europeus muito importantes. Uma população numerosa imigrante na Alemanha, na Bélgica, por exemplo, na França, em vários países, e esses turcos estão, eu diria, muito conectados com o partido de Erdogan e estão muito conectados com posições e com valores que não são os valores que são tradicionais nos países onde eles são residentes e onde são, neste momento, já cidadãos. Têm o cartão de cidadão. Aliás, fala-se muito que, por exemplo, num país como a Bélgica, há 10%
imigrantes, mas na realidade, além dos 10% de imigrantes, haverá outros 10 ou 12 ou 15% de cidadãos belgas que são de origem da imigração. E que, neste momento, nós estamos a verificar que esse tipo de pessoas estão, e são jovens, muitos deles são jovens, que já são a terceira geração, já são de terceira geração, foram os avós deles que nos anos 60 vieram trabalhar para a Europa, quando a Europa deu um grande salto económico de desenvolvimento, por isso já é a terceira geração. Essas pessoas, esses jovens, que não conheceram o país dos seus antepassados, que nunca viveram no país dos seus antepassados, têm, no entanto, uma espécie de nostalgia em relação a esses países e têm, mais do que isso, estão convencidos de que os valores que existem nesses países estão em contradição com os valores das sociedades a que eles agora pertencem e que eles são discriminados por terem um nome que mostra que a sua origem não é, as suas raízes não são do país, e isso cria, ao nível desses jovens, uma situação de radicalização que não existia há 5, 10 anos atrás. Posso-vos dar vários exemplos, mas um exemplo mais evidente é o seguinte: há 10 anos atrás era raríssimo ver uma jovem muçulmana de nacionalidade belga, por exemplo, com um lenço e vestida de maneira tradicional. Hoje é frequentíssimo ver. Ou seja, a nova geração está a voltar, digamos assim, aos princípios e à cultura, digamos, dessa maneira, à cultura do passado. E isso, evidentemente, causa uma coisa que nós chamamos de fraturas sociais. E as fraturas sociais, em alguns países europeus e não europeus, são uma das grandes causas de conflitos. Eu poderia falar também sobre as grandes questões que temos pela frente, fora destas mais políticas, as questões do ambiente, as questões das relações entre comunidades nos diferentes países onde há vários grupos étnicos e em que a tensão existente é cada vez maior entre esses grupos étnicos, mas podemos deixar isso para a fase de perguntas e respostas. A única coisa que eu iria dizer ainda é, e isto porque é importante também para nós, é o conceito de fragilidade do Estado. Nós, quando olhamos, e através das Nações Unidas e através das organizações internacionais e na análise da situação nos diferentes países, nós analisamos quão frágil é este país ou não. E quando analisamos a fragilidade do Estado, fundamentalmente procuramos ver se as seguintes áreas da administração pública estão a funcionar como deve ser ou não. Uma delas é a área da segurança. É fundamental que a área da segurança funcione, quer a segurança interna, quer a segurança que assegura a soberania do país. A outra é a questão da administração da justiça. Um país em que a justiça não é administrada a tempo e horas
é um país em que a justiça não funciona, é um país que está a resvalar para uma situação de crise. O terceiro aspecto é a questão da coesão nacional e em que medida os diferentes grupos étnicos ou os diferentes grupos sociais se entendem entre si ou estão em conflito e estão em tensão entre eles. Também a questão da gestão da economia, como é que é feita a gestão da economia, e nós o que verificamos é que nos Estados mais frágeis praticamente não há gestão pública da economia e cada um acaba por fazer o que bem entende, e isso leva não só a uma situação de grandes disparidades económicas, mas também uma situação de corrupção generalizada. A questão dos serviços sociais, do funcionamento dos serviços sociais, é outra questão que nós olhamos, para a qual olhamos com bastante atenção. E, finalmente, a questão da representação internacional do país. Eu posso-vos dar um exemplo. Há um dos países, um dos PALOPs, que não consegue pagar a embaixada, os custos da embaixada que tem em Bruxelas ou da embaixada que tem junto às Nações Unidas em Nova Iorque. E tem que ser Timor que generosamente paga os custos desse país. Eu não vou mencionar o país, é um país relativamente pequeno, mas creio que é fácil entender qual será o país que está numa situação económica. Portugal. Não é muito longe, Portugal. Mas essa questão é uma questão importante e nós às vezes não nos percebemos disto. E o que acontece, neste caso, deste PALOP, acontece com muitos outros países que estão em crise económica profunda e que, na realidade, os seus custos de representação nas instituições internacionais, e nomeadamente junto às Nações Unidas, são pagos por uma grande potência, que é uma maneira de comprar os votos e de comprar o apoio desse país constantemente. E assim nós vemos determinados países votar, quando foi das votações sobre a Ucrânia, por exemplo, determinados países votar ao lado da Rússia. Não é que eles provavelmente nem sabem onde fica a Rússia. Mas a Rússia sabe onde é que fica a conta bancária dessa embaixada em Nova Iorque. E isso, evidentemente, ajuda a conquistar votos. Facilita. Facilita. E nós, muitas vezes, não temos noção que as coisas ao nível internacional se passam assim, mas na realidade passam-se assim. Determinadas votações não se compreende a razão que levou o país A ou o país B a votar dessa maneira e, de repente, procurando com mais atenção, percebe-se que há um padrinho. A questão do padrinho internacional também é uma questão muito interessante, porque os padrinhos que têm assento permanente no Conselho de Segurança são padrinhos fundamentais. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com a situação na República Centro-Africana em 1985. E de 85 a 89 fui residente mesmo na República Centro-Africana. E várias vezes tentei, no Conselho de Segurança, ou melhor, tentei levar ao Conselho de Segurança a mensagem de que a República Centro-Africana estava num plano inclinado e estava a caminho de uma crise profunda muito grave.
cada vez que eu falava com o padrinho da República Centro-Africana, e eu penso que imaginarão qual será o padrinho da República Centro-Africana, cada vez que eu falava com Paris, o padrinho dizia-me: não há crise nenhuma na República Centro-Africana. Não deves levar isso ao Conselho de Segurança. E se houver algum problema, nós ajudaremos o país. E a verdade é que o país foi continuando a agravar, a situação do país foi continuando a agravar-se, mas o padrinho impedia que o assunto fosse discutido no Conselho de Segurança. E isto aconteceu, como eu disse, nesse período de 85 e 89. Depois eu voltei a trabalhar novamente com a República Centro-Africana nos anos 2008, 2009 e 2010. A crise que eu tinha previsto alguns anos atrás era ainda mais visível, era maior, e novamente o padrinho pedia-me que, está bem, apresenta a questão no Conselho de Segurança, mas diz que há condições no país para que eles encontrem uma solução. Por isso, apresenta a questão do lado positivo, como havendo esperança de que eles saberão resolver a questão, e de qualquer maneira nós estaremos sempre por detrás desse país para ajudar a resolver qualquer tipo de conflito que possa surgir. Isto foi em 2010. Eu peço desculpas, eu tenho estado muito distraído com esta questão do Vladimir Putin e da posição dele, porque agora nós estamos à espera da reação de Donald Trump às palavras de Vladimir Putin, às palavras que ele pronunciou na Bielorrússia, numa conferência de imprensa há cerca de 2 horas. Mas enfim, peço desculpa. Voltando à República Centro-Africana, 2 ou 3 anos depois, em 2012, o país estava a ferro e fogo. E só nessa altura é que o problema foi trazido formalmente ao Conselho de Segurança. Se tivesse sido trazido 20 anos antes, tinha sido possível evitar o conflito. Tinha sido possível resolver muitas das causas que deram origem à situação dramática em que o país se encontrou a partir de 2012. Isto é para vos dizer que a resolução de conflitos é extremamente importante. A prevenção é ainda mais importante, mas a prevenção de conflitos é muito difícil. E eu lembro-me quando o nosso amigo António Guterres andava a fazer campanha para a primeira eleição como secretário-geral das Nações Unidas, ele insistia muito de que, se fosse eleito secretário-geral das Nações Unidas, iria pôr o acento tónico na questão da prevenção dos conflitos. E eu disse-lhe várias vezes, eu trabalhei muitos anos em conflitos, nomeadamente muitas vezes na tentativa de evitar que os conflitos acontecessem, e nunca tive êxito. Os países não querem reconhecer que há um conflito que está em gestação, em formação, e o padrinho desse país, nomeadamente o padrinho do Conselho de Segurança, um país mais forte, também não quer que se diga que aquele país, foi uma antiga, ainda por cima foi uma antiga colónia, está numa situação que vai gradualmente ou rapidamente levá-lo para a crise. Isto é para vos dizer que as relações internacionais são questões muito complexas, e aquilo que parece evidente e que parece lógico, na realidade tem por detrás muitas outras razões que evitam ou que impedem que determinadas ações
se realizem ou possam ser levadas a cabo. E é essa a situação em várias partes do mundo. Antes de abrir, eu diria só abrir o debate, eu diria só uma questão que me parece importante. As Nações Unidas foram criadas para resolver questões políticas. E quando se fala no trabalho humanitário das Nações Unidas, estamos a esquecer-nos que essa não era a intenção inicial dos fundadores das Nações Unidas. A intenção inicial era criar uma organização que evitasse conflitos, que evitasse guerras, que evitasse aquilo que aconteceu em 40, 45, etc. E quando se fala em questões humanitárias é porque na realidade se está a falhar na parte política. E então faz-se o trabalho humanitário porque na realidade não se consegue fazer o trabalho político. E é essa neste momento a situação em geral. Os países mais importantes não querem que as Nações Unidas desempenhem o papel político que deveria desempenhar. Como Donald Trump não quer reconhecer nenhum tipo de papel na geopolítica internacional à União Europeia e aos países da Europa. Neste momento, essa é outra das grandes questões, é que quando se fala nas relações internacionais, e nomeadamente na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos, a posição americana é muito clara. A posição americana é fundamentalmente de que a União Europeia não deveria existir. E aí coincidem com o nosso amigo Vladimir Putin. E mais ainda, neste momento, uma grande parte dos ataques pessoais feitos contra dirigentes europeus são dirigidos contra a mulher do Presidente da República Francesa e contra o próprio Presidente da República, que é uma maneira, digamos assim, de criar instabilidade e criar fraquezas ao nível da Europa. Ou seja, hoje nos Estados Unidos, e nomeadamente na Casa Branca, a União Europeia é vista com hostilidade e não só dentro da União Europeia, apesar das aparências, há uma hostilidade marcante, clara, contra, nomeadamente, o presidente francês, que eles consideram que, pelas iniciativas que ele toma e pela capacidade que tem de realizar coisas, é certamente um dos mais importantes para a sobrevivência da União Europeia. E então esta é a situação em que nos encontramos e temos que ter consciência disso e temos que, ao mesmo tempo, reforçar, nomeadamente, as nossas instituições e, em particular, a União Europeia. E eu penso que ficava por aqui. Eu lamento ter sido um bocadinho discursivo, mas estou aberto a todo tipo de questões. Eu não sei que horas, eu devo ter levado demasiado tempo. Foi o tempo necessário. Portanto, eu agora vou pedir, nós temos, à distância, remotamente, temos 11 participantes e aqui na sala temos aí à volta de 20. Portanto, eu em relação aos que estão a assistir através via Zoom, há bocado deixei uma mensagem a pedir para que quando quiserem intervir, para levantarem a mão no computador, para depois nós darmos então, passar a palavra, não é? Em relação aqui, portanto, eu fico aqui a coordenar esta participação a nível do computador e peço ao Mérico para o fazer aqui em relação à sala, está bem?
se for necessário um microfone, mas eu acho que não é necessário. Quem quiser colocar a questão, basta, digamos, pedir a palavra, dizer quem é e pronto, e colocar a questão. E é melhor levantar, que é para nós depois ouvirmos melhor e falar. Portanto, qual é a primeira questão que querem colocar? Doutora Maria Jesus, pode... Eu queria perguntar, para já gostei muito da exposição que abarcou tudo o que está agora a acontecer, mostrando as causas e talvez as consequências. E nas consequências eu vinha perguntar o que é que acha do futuro para a Europa. Qual o futuro? O futuro, pelo que disse, deverá ser tenebroso. Deverá ser tenebroso o futuro. É porque estamos a assistir ao que foi o fim da Segunda Guerra Mundial e agora ainda ao fim do que tinha sido planeado nessa altura. Não se ouve, pois. Portanto, Esta é a questão. mas está a ouvir, desculpa. Não, quem está online não está a ouvir. A pergunta que eu fiz depois da manhã de exposição fora do país, que futuro é que eu acho que eu pretendo. Eu penso num futuro tenebroso, mais ou menos, e vou tentar ouvir, pensando que tudo o que estamos a assistir é consequência, primeiro, do fim da guerra, depois do fim do Berlim e tudo isso. E agora nós temos três potências, os Estados Unidos, a China e a Rússia. Eu penso, mas talvez isso não, que os Estados Unidos vão se aliar com a Rússia para tentar vencer a China. Se os Estados Unidos vencerem, como eu penso, mais tarde irão lutar contra a Rússia e os seus aliados a Federação Russa. Mas isto já é se eu tivesse uma bola de cristal. Eu vou terminar para ouvir o que o orador pensa. Não sei se quer. Está aqui, está a Então, se quer juntar perguntas. Está bem, eu faço. Agora tu me já um pedido. Sim. Eu agora tenho aqui um pedido através do Zoom do António Nascimento. Pode, António. Tá. Já agora vamos alternar, está bem? Okay. Ana Duarte. Está bem, mas agora fala o António, depois falam vocês, está bem? António Nascimento. Coloca lá a questão. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Dr. Vítor Anjos, por estar presente nesta tertúlia. E eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente ao papel que a ONU tem, ou permita-me a brincadeira, ou não tem, relativamente ao conflito que existe neste momento em Israel ou Palestina. Parece-me a mim que a ONU ficou relativamente arredada da mediação, talvez seja esta, da mediação, devido ao facto de Israel ter considerado o Bando de Guterres desta maneira. Queria só por fim, era só porque é um tema que me é caro a mim, que é a questão do exército europeu. Parece-me a mim que a língua será um dos maiores entraves à constituição desse exército. Se vai haver ou não sei, não faço ideia, mas a língua decididamente vai ser um fator muito importante, que é capaz de dificultar a união desse exército. Muito obrigado, mais uma vez. Ok, obrigado. Se pode pôr um bocadinho mais alto. Está a ser um ponto. Não é pontos. Não é pontos. Bem, agora na sala quem é que queria falar? Era a Amélia. Sim. Amélia Foles. Bom dia. Boa tarde, obrigada.
a minha situação são 3 questões do que o Sr. Doutor falou. Primeira questão, o abandono, estava a dizer, das forças militares dos Estados Unidos na Europa. Como é que fica a situação dos Açores? Eles largam os Açores ou continuam sempre a querer ficar lá com os Açores? Depois, outra questão que falou é que nas reuniões que têm tido, quer seja na ONU ou na NATO, falam das ameaças, mas também falam das soluções, criar um exército, cada país ter o serviço militar obrigatório com acompanhamento. E a terceira questão foi o que falou da sua experiência na República Centro-Africana. Portanto, estava a ver aquele todo escambar, queria alertar, queria intervir, mas a própria ONU minava esse processo. É verdade ou não? Não era a ONU, era um país. O padrinho. Era um país, mas dentro da ONU que não deixava intervir. Não deixava que se trouxesse o problema para as Nações Unidas. Ok, mas deixa lá disciplinar isto que a gente tem que aguardar as perguntas. Não É é? tudo. Está bem. Então, agora, à distância não estou a ver aqui nenhum pedido. Talvez o Dr. Vítor Ângelo possa clarificar que no Conselho de Segurança os membros permanentes podem vetar qualquer coisa. Sim, sei. Ok? Portanto, Não vendo mais. e nos membros permanentes não está nem a Índia, nem a Indonésia, nem o Brasil, nem a África do Sul. Correto? Exato. Pois, bom, eu posso pegar, né? Não sei se quero. Se eu respondo já este igual, Então, vá. ou se eu faço a minha pergunta também. Pode. Posso? Pode, eu acho que Está aí o Missão. Muito obrigado, antes de mais, ao Presidente da Direção da Associação por nos ter convidado à Associação Nacional de Sargentos. O meu nome é Luís Bugalhão. Eu penso que isto não está a funcionar. Tá. O meu nome é Luís Bugalhão, sou Presidente da Assembleia Geral. Agradeço muito ao Dr. Ângelo a sua exposição, foi bastante clarificadora. E a minha pergunta, tendo em conta que somos uma associação socioprofissional que defende os direitos sociais e profissionais dos militares, mas essencialmente sargentos, a minha pergunta tem a ver com o seguinte: nós estamos a assistir agora, quer por parte do Emmanuel Macron, quer por parte de declarações até do novo governo que está para ser empossado na Alemanha, que são os dois grandes países, e em reuniões até com países fora da União Europeia, nomeadamente o Canadá, que é também um membro da NATO, que nós temos que avançar no sentido do exército europeu. Temos que avançar no sentido do exército europeu e temos que, cada país, tal e qual como Donald Trump disse já no outro mandato e agora reforça, cada país tem que aumentar muito o seu poderio militar para a defesa. Ora, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que há países como nós, Portugal, países pequenos, que têm uma participação em missões, mas que não têm um exército ou umas forças armadas poderosas. Vamos ter, os portugueses, que fazer um esforço enorme, que até já estamos livres de procedimento por déficit excessivo, parece que isso se fala para todos os países, ou seja, é gastar dinheiro à vontade, mesmo que falte para outras coisas. O que é que vai acontecer quando nós vemos que há países como a Suécia, a Dinamarca, a Alemanha, a Bélgica, a Finlândia, que têm para os seus militares umas condições que não têm nada a ver com as nossas e praticamente igual ao sul da Europa, onde lhes são negados a estes países do sul da Europa os direitos fundamentais de participação cívica. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, a Hungria tinha sindicatos militares e isso foi completamente abolido agora com o regime que está lá implantado. Eu também gostaria de trazer à colação que a Euromil, a Federação de Sindicatos e Associações Militares da Europa, da qual a Associação Nacional de Sargentos faz parte, moveu um processo contra Portugal precisamente por Portugal não respeitar aquilo que assinou no âmbito da Carta dos Direitos Sociais, que existe também, que Portugal assinou e ratificou, mas que não cumpre, pelos vistos, a decisão do Conselho da Europa, do Tribunal do Conselho da Europa, foi essa. Portanto, como é que nós vamos estar a combater lado a lado, portanto, o tal exército europeu? Eu penso que
o amigo António Nascimento falou da língua, mas eu penso que isso não é problema, porque a língua é o inglês, ou o bad English, como diria o José Sócrates. E tudo funciona. A NATO funciona com o bad English e funciona muito bem. Portanto, isso não seria um problema, embora possa ser, até pelas questões culturais. Mas, como é que nós vamos estar a combater lado a lado como camaradas, quando ele recebe o triplo do que eu recebo, quando a família dele, por ele estar a combater, tem uma assistência e uma boa relação com o Estado para que o homem só se preocupe com combater, ao contrário do que acontece em Portugal? Como é que isso pode acontecer quando a União Europeia não é uma união política e não trata destas coisas de uma maneira centralizada, mas sim de uma maneira que cada país trate de si? Como é que nós vamos estar? Eu não posso estar a combater lado a lado com um camarada que ganha o dobro ou o triplo do que eu ganho. Isto é uma evidência, penso eu. Pronto, a questão, embora não muito concreta, a questão que eu queria deixar era esta. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado. E quero isto. Tem já muitas questões. Então, Então, eu ia começar talvez por explicar uma dúvida que surgiu quando eu falei sobre o apadrinhamento de uma determinada potência em relação a um país que está numa situação de fragilidade ou numa situação de caminho para a crise. O apadrinhamento quer dizer que essa potência, e normalmente é um membro permanente do Conselho de Segurança, esse é o melhor padrinho que se pode ter, esse padrinho, o que procura é que não se fale publicamente, não se fale nas Nações Unidas, não se fale nas diferentes reuniões regionais, por exemplo, de que esse país está a entrar numa situação de crise. É isso. Não são as Nações Unidas que evitam essa discussão. Aliás, muitas vezes nós preparávamos um relatório que mencionava claramente, com indicadores, com factos, com tudo aquilo que pudesse esclarecer que de facto esse país iria mais tarde ou mais cedo ter uma crise interna gravíssima, e esse relatório era pura e simplesmente recusado pelo país membro, porque eles viam o draft, viam o rascunho, e era recusado, dizendo: não, este relatório não pode ser discutido no Conselho de Segurança, nós não estamos de acordo com a análise que as Nações Unidas está a fazer da situação nesse país. E então o relatório era posto de parte e o rascunho nunca passava de rascunho. Acontece ainda hoje, em várias situações, mas aconteceu ao longo das décadas, e nomeadamente eu mencionei o caso da República Centro-Africana porque nós temos uma presença, uma missão militar na República Centro-Africana, e aliás uma missão que tem feito um trabalho, as diferentes missões portuguesas que têm estado na República Centro-Africana têm-se distinguido pelo trabalho que fazem. Mas novamente, aí há uma outra questão, que é a seguinte, e não sei se eu deveria mencionar isso, mas vou mencionar. Muitas vezes me perguntam: mas porquê é que Portugal tem uma missão na República Centro-Africana? O que é que Portugal tem a ver com a República Centro-Africana? Essa é uma resposta, exato. A outra resposta é a seguinte: quando nós precisamos de apoios importantes, e nomeadamente do apoio de Paris noutros fóruns, noutras assembleias, temos que fazer algum favor a Paris. Temos que
retribuir. E eu não digo mais que isso. Nós Mas- temos mas ainda é mais, claro. temos mais um pedido, portanto já tem Não, tenho. Sim, Pois. um já está a responder. Eu já estou a responder, exato. Havia a questão do futuro da Europa. O futuro da Europa, em princípio, tem que ser um futuro brilhante. Em princípio tem que ser. Em princípio temos que ser otimistas. Mas a Europa tem várias dificuldades. Uma delas foi a que mencionou, as disparidades existentes entre os níveis de vida de diferentes países da Europa, e isso cria, evidentemente, o tipo de problemas que mencionou. Eu estou de acordo com as referências que fez, mas tem também o problema que é a Rússia, que é um vizinho extremamente ameaçador. Tem neste momento em Washington alguém que considera que a União Europeia foi criada para criar dificuldades aos Estados Unidos. Ele diz claramente, isto não é segredo, ele quase todos os dias o dizem. Ainda ontem ou anteontem esteve lá o primeiro-ministro da Irlanda a falar com Donald Trump na altura do dia de São Patrício, e a primeira coisa que o primeiro-ministro ouviu de Donald Trump foi dizer: você, Irlanda, é um dos principais inimigos dos Estados Unidos, porque muitas das empresas farmacêuticas e tecnológicas americanas foram se instalar na Irlanda, porque a Irlanda é mais barata e tem taxas mais baixas do que os Estados Unidos. E além disso, não é só a Irlanda, disse Donald Trump, vocês fazem parte da União Europeia, que foi constituída exatamente para destruir a economia americana. Por isso, também temos esse tipo de situação neste momento, e o problema é que, e eu creio que isto deve ficar bem claro, é que Donald Trump tem um mandato de 4 anos, mas ao repetir isto, e depois sai, em princípio, em princípio sai, mas ao repetir isto todos os dias, isto vai ficando na cabeça dos americanos, vai ficando na opinião pública americana, este tipo de comentário. E, evidentemente, o indivíduo que é vice-presidente pode ser amanhã o presidente. E nós já vimos que tipo de vice-presidente ele é, que tipo de político ele é. E se continuarmos na mesma linha, nós vamos ter à nossa frente não 4 anos de grandes dificuldades no relacionamento com os Estados Unidos, mas muitos anos de imensas dificuldades com os Estados Unidos. A outra questão o outro problema também em relação à União Europeia, e que me parece importante, é que determinados países da União Europeia têm partidos políticos que são contra a existência da União Europeia. E alguns desses partidos estão muito perto do poder. Veja-se o Rassemblement National francês, de Marine Le Pen. Marine Le Pen pode ser o próximo Presidente da República Francesa. E Marine Le Pen, hoje, não o mostra tão abertamente, mas Marine Le Pen é uma nacionalista a 100% e não tem nenhum amor especial pela União Europeia. E nós verificamos que não é só em França, aconteceu agora na Alemanha. Na Alemanha, que o segundo maior partido é o Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido profundamente nacionalista e anti-europeu, e que não considera a União Europeia como algo que seja importante e que seja vantajoso para a Alemanha.
E assim sucessivamente. Temos vários partidos em vários países da União Europeia que são partidos extremistas. A maior parte deles são extremistas de direita, há alguns que são extremistas de esquerda, por isso eu diria os extremistas em geral, por isso, e sobretudo os extremistas de direita, são uma ameaça contra a União Europeia e há um crescimento nítido desses partidos. Em Portugal talvez não, por causa das malas que vêm dos Açores. Mas noutros países não é bem assim, quer dizer. Noutros países não é bem assim. Outro problema também em relação ao futuro da União Europeia é que tentou-se, a determinada altura, e sobretudo no primeiro mandato de von der Leyen, Ursula von der Leyen, ela tentou desenvolver aquilo que se poderia chamar uma cultura europeia. E houve imediatamente quem se opusesse a essa iniciativa, nomeadamente não só os ultranacionalistas, mas também aqueles que têm raízes ancestrais fora da Europa. E percebem o que eu quero dizer com isso, evidentemente. Por isso, é esse tipo de questões. A outra questão também muito importante, que é uma ameaça certamente a ter em conta, eu falei dela, é a questão do crescimento demográfico em África e das migrações possíveis. Um dos destinos dos jovens africanos, um dos destinos, não o único, há 3 grandes destinos para os jovens africanos que não têm emprego. Há 4 grandes destinos. O primeiro grande destino é ir para os países da costa atlântica de África. Por isso migram do interior da África para os países costeiros. O segundo grande destino neste momento é juntar-se aos grupos rebeldes e terroristas. O terceiro grande destino é a migração para a Europa. E o quarto grande destino é a migração para os países do Golfo Pérsico. A explosão demográfica em África é um assunto que não